aproximação, apareceu uma placa, pode vir. Sua casa, né? Disse que era membro aqui, tem que vir, né? Faz tempo que não vem sem água aqui. Mas ele é nosso amigo, pastor Eduardo Gonçalves, amém? Tô em casa, né? Quebrei o copo. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite para todos. Que bom estar junto com vocês hoje aqui. Uma alegria poder estar de volta a essa casa de oração e revendo essa família querida, que é a comunidade evangélica da Zona Norte. Amém? Pastor Márcio, pastora Marisângela, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. E estou na expectativa de que Deus continue a mover da maneira como ele já tem movido aqui desde o princípio desse culto. Vamos chegar de pé para a gente poder olhar o texto da palavra do Senhor Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3. Estou com o meu material lá embaixo, na saída lá naquele lugarzinho lá tão especial, né? Que a gente costuma expor, está lá embaixo. Eu vou estar lá no final. Se você desejar, pode nos procurar ali. Eu acredito que existem pelo menos 2 títulos que estão lá embaixo que eu ainda não havia, que eu ainda não trouxe aqui das outras vezes que eu estive, por serem gravações mais recentes. Então, para os irmãos aí que já têm adquirido o nosso material, existem lá pelo menos 1, se não 2 títulos novos, ok? De temas novos. Você pode fazer também o pagamento do material dos cartões de crédito e de débito. Mas vamos lá agora, Mateus capítulo 3, verso 17. Quem achou, deu um grito bem forte assim: Santa Bíblia! Santa Bíblia! E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos entrar no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, e só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Novamente, melhor, disse-lhe Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E você diga: glória a Deus. Ei, pode sentar-se em nome de Jesus. Então, gás aqui, retorno aqui. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico, ele tem ardido no meu coração e é um dos mais recentes textos em que eu tenho buscado refletir e recebido algumas verdades ou revelações de Deus a respeito dele. De maneira que eu sinto pelo Espírito que esta é uma noite muito favorável a que essa palavra seja manifestada no nosso meio, ministrada ao seu coração, porque ela é uma palavra de vitória sobre um aspecto muito importante
que é ou que são os desertos da nossa vida e as investidas do maligno contra nós. Nós principiamos a nossa leitura no verso de número 17 do capítulo 3. Algumas coisas já tinham acontecido. Nós estamos no desfecho de uma narrativa, de uma parte muito importante da vida de Jesus, que começou a ser contada no verso de número 11. A epígrafe, por exemplo, do texto na minha Bíblia, em cima do verso 13, diz: preparação final de Jesus para o ministério. Duas coisas muito fortes, duas experiências muito marcantes vão acontecer com Jesus, ultimando os seus preparativos para o início do seu ministério. E essas duas coisas são o batismo nas águas e a tentação no deserto. Quanto ao batismo, vocês sabem que João Batista foi um homem escolhido por Deus para uma missão profética, anunciar ou preparar o caminho do Salvador. E João Batista, ele batizava pessoas clamando como uma voz no deserto, chamando pessoas ao arrependimento. Então, num desses dias em que João estava batizando, ele olhou na fila do batismo e percebeu que Jesus estava na fila. E ele disse assim: bom, na verdade, eu deveria ir até você para que você me batizasse, que você venha a mim. Mas Jesus deixou muito claro que a sua intenção em ir a João não era criar uma confusão ou mesmo um posar de uma falsa humildade. Mas Jesus, sabedor, é claro, que a sua autoridade profética, espiritual e divina estava muito superior à de João Batista, mas ele respeita o seu papel e a sua autoridade naquele momento e diz assim: é necessário que se cumpram todas as coisas. Então Jesus vai ser batizado nas águas do Jordão por João Batista, e o texto bíblico então vai dizer que uma manifestação muito linda ela vai acontecer, porque pela primeira vez no Novo Testamento vai haver uma manifestação das três pessoas da Trindade no mesmo momento, no mesmo texto, no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Porque Jesus, que é o Filho, a pessoa do Filho, está nas águas batismais. O Espírito Santo vem com forma corpórea de pomba e repousa sobre Jesus. E o Pai, ele é ouvido através de uma voz que vem do céu, dizendo a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então as três pessoas da Trindade estão pela primeira vez reunidas no mesmo espaço e ao mesmo tempo no Novo Testamento. Uma prova cabal da existência do mistério da Trindade como uma existência de pessoas distintas que estão unidas no mesmo propósito. Mas, quando isso acontece, o texto, então, do capítulo 4, diz para nós que Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha como numa única frase só, a Bíblia está nos dando uma lição ou uma noção muito importante a respeito do que cada um desses personagens executou, a obra que cada um deles executou. Ao Espírito coube conduzir ao deserto, e ao diabo coube tentar. Nenhum dos dois poderia entrar no papel do outro. O diabo jamais conduziria Jesus e o Espírito jamais o tentaria. Então, o Espírito conduz e o diabo tenta. A tentação não é uma obra que faça parte daquilo que Deus ou o Espírito de Deus fazem na vida do homem. A Deus não cabe tentar. Ele não tenta ninguém, segundo o que a própria Bíblia diz. Deus prova. Tentação é uma ação própria do maligno. Agora então Jesus está no deserto há 40 dias sem comer. Ele entrou no deserto com o propósito: mortificar a sua carne através do jejum para um duelo, uma batalha que ele sabia que iria enfrentar dentro de pouco tempo contra o tentador. E Jesus vai se preparar, não robustecendo o seu corpo, mas robustecendo o seu espírito,
Jesus não vai se preparar com halterofilismos ou coisas do gênero, mas ele vai se preparar mortificando a sua carne e intensificando a sua comunhão com o Pai. E quando esse período de 40 dias se finda, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Talvez essa frase lhe confunda, porque talvez lhe pareça que foi a primeira vez que Jesus sentiu fome. Mas é claro que no espaço de 40 dias, Jesus sentiu fome antes disso. O que na verdade o texto está dizendo é que 40 dias depois do propósito ter se principiado, a fome voltou, e voltou com muita força. E junto com a volta da fome, ou a apresentação, a manifestação da necessidade do corpo, vem também o tentador. Agora, preste bem atenção, porque eu gostaria que você degustasse comigo aqui. E gostaria que você prestasse bem atenção na abordagem do diabo. Perceba quais são as palavras que ele usa quando ele vai abordar Jesus. Vamos lá. Se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos cortar essa frase pela metade e vamos ficar só com a primeira parte que nos interessa nesse primeiro momento. Se tu és o Filho de Deus. Repita após mim. Se tu és o Filho de Deus. Pode estar mais forte. 1, 2, 3. Se tu és o Filho de Deus. Você precisa entender que nessa parte toda, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nisso tem muito do caráter do maligno impresso nessa frase. E na primeira parte dela, o caráter do maligno está impregnado. A tônica dessa frase, dessa primeira parte, se tu és o Filho de Deus, ela está numa palavra. E uma palavra só, e uma palavra inclusive de 2 letras, muito pequenininha, numa palavra de 2 letras, está a tônica do discurso do diabo na abordagem contra Jesus. Estou falando da palavra? Sim. Da palavra? Sim. O que você pensa quando vem à sua mente a palavra se? Tudo que vem depois do se perdeu a exatidão. Tudo que vem depois do se perdeu a convicção, a credibilidade. Tudo que vem depois do si está impregnado com um cheiro ou com um jeito de algo instável, não absoluto, não completo. Olha só que tônica que Satanás coloca na frase de abordagem. Se. Nós vamos voltar para o verso que nós lemos, o primeiro deles, o 17, ou melhor, o 17 do capítulo 3. Porque se Satanás colocou toda a tônica do seu discurso numa palavra, Deus também, numa palavra só, expressou também a tônica do seu discurso. Quando, pastor? Veja o que Deus disse para Jesus 40 dias antes. Ele foi ouvido por uma voz que saía lá do céu, dizendo a respeito de Jesus a seguinte coisa: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pastor, aonde mora a tônica do discurso de Deus? Numa palavra, de uma letrinha só. Quem sabe qual? 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 Então olha só o caminho que eu estou levando você. Venha comigo. Venha comigo. Deus se apresenta num dia. Olha para Jesus, sua voz é ouvida na terra, e ele diz a palavra é. Olhe como isso tem cheiro de coisa estabelecida, definida, concreta, estável, inerrante. Veja como essa palavra, claro, meu irmão, não é saindo da minha boca, porque eu estou condicionado a uma série de circunstâncias que podem trazer abalo para aquilo que eu digo que é. Mas saindo da boca de quem saiu, oremantiai. Olha só, é. Quando Deus disse é, se eu tenho ouvido sensível, eu entendo e treme dentro da minha alma uma convicção, treme dentro da minha alma uma certeza, porque ele disse que é. Aí 40 dias depois, veio o sujo do maligno e olha como é que ele abre o discurso. Qual é o assunto? Filiação. Esse é o assunto. E na perspectiva de Deus, Deus diz, é meu filho. E na do diabo, ele diz, se
Sabe o que eu ouvi dizer hoje aqui? Satanás é especialista em querer meter um si aonde Deus botou um é. Cotovela quem está do teu lado aí. Diga para ele, o diabo é especialista em querer botar um si aonde Deus botou um é. Aonde Deus colocou uma palavra de convicção, de segurança, de certeza. Aonde Deus colocou uma palavra inerrante, estável, absoluta. Aonde Deus gerou fé, segurança, esperança, certeza. Aí vem Ele nos desertos da nossa vida, querendo entronizar um si no meio disso tudo, para tentar confundir a nossa cabeça acerca daquilo que Deus disse 40 dias atrás, 30 dias atrás, 3 meses atrás, 3 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo atrás Deus disse um é sobre você, mas o que eu sei é que esse é ainda está de pé. Agora quem está do teu lado, diga para ele, o é de Deus não caiu. O é de Deus sobe monte, desce vale, passa por deserto. O é de Deus entra na fornalha. O é de Deus mergulha no oceano, sobe no céu, entra no inferno, abala a terra. Os demônios tentam segurar o é de Deus, mas são atropelados por ele. O é de Deus é maior, é maior. Olha isso aqui que eu estou dizendo. 40 dias. Quantos dias? Mas o assustador é que nós precisamos de muito menos do que isso para esquecer o é de Deus. Sabe o que é assustador? Deus te dá um é desse tamanho numa quarta-feira, no domingo. Você já engoliu o si de Satanás. Deus te dá um é gigante num culto de quarta. Você chega na praça 45 minutos depois de Deus ter dito que é, você encontra com um pipoqueiro sem vergonha, com um si na mão. Fragilidade das nossas convicções é impressionante. Eu estou dizendo para você que uma das coisas que fez Jesus vencer a tentação é porque ele tinha em mente cada letra, cada sílaba, cada palavra, cada frase que o Pai disse a respeito dele. Quando você tem as palavras de Deus no teu coração, elas são um escudo contra as afirmativas e as investidas de Satanás. Quando é que o si do diabo não prospera em mim? Quando é de Deus tomou conta de todo o meu ser. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar agora. Eu profetizo que da planta do teu pé ao alto da tua cabeça, Deus vai te tomar de uma convicção sobrenatural. Pode o inferno inteiro se levantar, pode um coro de 30.000 demônios dizer sim, mas se Deus disse é, vai prevalecer o é de Deus. Você acha que durante esses 40 dias, todo dia aparecia um anjo para poder reafirmar o que Deus tinha dito? Negativo. Você acha que durante esses 40 dias, Deus mandava um pombo que soltava uma mensagem, nos abria, assim te diz o Pai, eu estou reafirmando o que eu disse, tu és o... Não. O Pai falou uma vez e o Filho guardou. E o diabo veio sim, sai pra lá com esse teu sim. Tá aqui dentro, tá vivo, tá fresco na minha memória. Eu estou profetizando. E isso é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de um homem, ele refresca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí às vezes você se pergunta, por que tanto fogo, né? Pra que tanto fogo? Você já viu? Às vezes você fez uma comida no almoço e deu aquele cheiro gostoso, mas depois que passou 30 minutos que a comida estava pronta, não tinha cheiro mais nenhum. Mas quando você reaquece a comida na hora do jantar, o cheiro vem de novo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem um fogo de Deus hoje aqui que vai trazer o perfume da tua promessa para o ambiente. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu profetizo que essa casa vai se encher do cheiro do teu milagre.
reavivar o perfume daquilo que você esqueceu. Ei, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai começar a usar a palavra. Quem gosta da palavra, diga bem. Jesus vai começar a ser um canal. Jesus vai começar a ser uma boca profética. Vai usar a palavra. Mas olha só que coisa interessante. Jesus estava há 40 dias sem comer nada. E quando um indivíduo se submete a uma dieta como essa, e a um tempo tão extenso como esse, sem comer coisa nenhuma, o organismo dessa pessoa começa a executar uma função muito interessante. E existe um caminho profético acerca disso aqui. O organismo dessa pessoa, e não é o de Jesus porque era especial, é de qualquer um, começa a eliminar toxinas. E sabe como é que fica o hálito de uma pessoa que está 40 dias sem comer? Ao contrário do que provavelmente você pensava e eu também, fica puro como de um bebê. Porque as coisas que geram mau hálito são coisas que estão dentro de nós. E essas coisas, depois que você está muito tempo sem comer nada, elas são eliminadas. É uma função do corpo. Não precisa de nenhum estímulo, de nenhum medicamento. O corpo elimina essas toxinas e o hálito automaticamente fica puro. Agora, olha só que coisa. Quando Jesus vai abrir a primeira vez a boca para usar a palavra contra o diabo, ele abre uma boca cujo hálito estava puro. Ele abre uma boca cujo corpo dessa boca tinha eliminado todas as suas toxinas. Agora olha o que o Espírito de Deus me comunica nesse caminho que parece apenas uma questão humana ou fisiológica, mas me parece muito mais do que isso, um caminho profético. A palavra de Deus tem poder na boca de gente que tem hálito puro. A palavra de Deus tem poder na boca de gente que já eliminou as toxinas da alma. A palavra de Deus não tem poder na boca dos revoltados. A palavra de Deus não tem poder na boca dos vingativos. A palavra de Deus não é instrumento para a gente se acotovelar. A palavra de Deus não é instrumento para a gente se cutucar. A palavra de Deus não é instrumento para a gente mandar recados mal criados. A palavra de Deus só tem eficácia no mundo espiritual quando a boca de quem a libera é boca santa, é boca pura, é de gente que não profetiza a palavra como um vômito daquilo que está dentro de si, querendo mandar recados pelas suas revoltas ou seus probleminhas, mas é alguém que tem um alvo só, e esse alvo não é carne nem sangue, mas é principado e potestade que opera nas regiões celestiais. Eu profetizo que enquanto você está se purificando, enquanto você está se consagrando, como Jesus estava no deserto, o Espírito de Deus vai purificar a tua vida, a tua alma, o teu coração, e se prepara, porque a palavra de Deus vai virar algo poderoso na tua boca. Manda que essas pedras se transformem em pães. Você precisa entender uma coisa. Todas as vezes que alguém dá um conselho para alguém, essa pessoa empresta, imprime desse conselho muito daquilo que ela é, muito daquilo que ela pensa. Ninguém dá um conselho assim. Quando você dá um conselho para alguém, você empresta a esse conselho um pouco da sua personalidade. Eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo aqui. Suponhamos que você ganhe uma herança. Diga glória a Deus, por favor. E aí, de uma hora para outra, você se vê com alguns zeros do lado direito da sua conta bancária. Porque do lado esquerdo, né? Direito. Se der para o esquerdo, não vai ter nada. E aí você está assim, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Aí você vai chamar o que eu vou aqui tratar de o amigo A. E vai dizer assim, amigo A, eu estou com
zeros a mais do lado direito da minha cara. Eu não sei o que eu faço, mas estou numa dúvida, o que você acha? Aí o meu igual vai dizer assim, rapaz, aleluia, vamos torrar esse negócio aí, cara, vamos embora, vamos fazer, vamos dar a cara. Se você olhar a vida dessa pessoa, ela é exatamente assim. Ela é alguém que não para com dinheiro no bolso, ela é alguém que gosta de gastar. Quando ela deu o conselho, ela imprimiu no conselho a sua personalidade, seu caráter. Mas aí você procura o amigo B e o amigo e conta a mesma história, o amigo B diz, não, guarda, poupa, eu conheço um mecanismo fenomenal. Olha, pega esse valor, coloca em ações, esse você aplica no fundo de não sei o que, esse no de renda fixa, esse não sei o que lá, esse no PGBL, no VGBL, no HBY, no X14, esse aqui, entendeu? Não gasta nada. Aí olha para a vida dele, você pode ter certeza que ele faz assim mesmo com a vida dele. E quando você dá um conselho, repetindo, você coloca nesse conselho quem você é, como você lida com a sua própria vida. Eu contei isso tudo, esse exemplo todo, para que fique bem claro que essa história de transformar pedra em pão, isso é coisa da cabeça do diabo. Fala para quem está ao outro lado aí, ó. Essa história de transformar pedra em pão, isso é coisa da cabeça do diabo. Como assim? Já lhe disse que esse conceito de pedra em pão é do diabo, e vou lhe explicar por quê. Porque só existem duas mentes geradoras de ideias. A de Deus e a do diabo. Olha o que Deus, melhor, olha o que Cristo Jesus pensa sobre essa história de pedra e de pão. Olha só. Tempos depois, Jesus contou uma parábola para poder falar do poder da insistência na oração. E a parábola que ele contou foi assim. Um homem estava em casa e recebeu a visita de um amigo que vinha de viagem. Surpreendido, não tinha nada para oferecer, bateu na porta de um amigo e gritou de lá de fora, amigo, me empresta 3 pães, porque veio alguém na minha casa que eu não esperava e eu não tenho. E o amigo já estava dormindo, disse não vou, e o cara insistiu, bababá, e por fim, ganhou o pão. Aí Jesus falou assim, qual de vós, se o filho lhe pedir uma pedra, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Qual de vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Aí Jesus fechou a mensagem assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então olha o que eu estou dizendo. Olha o conceito de Jesus acerca dessa história de pedra e de pão. Jesus está dizendo assim, se um filho de Deus pedir um pão, ele não vai ganhar uma pedra. Vamos voltar para o deserto? Então qual é a mentalidade de Jesus? Se essa pedra está aqui, ela não tem nada a ver com nada que tenha vindo de Deus. Ela é só um elemento comum na configuração do meu deserto, que eu preciso vencê-lo e não tentar transformá-lo. Olha a cabeça do diabo. Transforma essas pedras em pães. Olha a cabeça de Jesus. Filho, e a cabeça do diabo é, se tu é filho. Porque se tu é filho, essa pedra não vai ficar pedra muito tempo. Se tu é filho, tu vai transformar essa pedra em pão. Olha a cabeça de Jesus. Não. Eu não provo que sou filho transformando pedra em pão. Não. Eu provo que sou filho, mostrando que eu tenho acesso direto ao Pai, ao ponto de que o que eu peço a Ele, Ele me dá. E quando Ele me dá uma coisa, Ele não me dá para eu ter que ficar ralando ali em cima para aquilo se transformar numa outra coisa. Quando Ele me dá, Ele já me dá pronto. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Transformação é uma guerra árdua. Fala para quem está falando aí, transformação. Aí olha só o que vocês estão percebendo? Eu não estou economizando não. É porque eu estou querendo que você entenda. Você compreenda esse conceito. Olhe a autoridade que Jesus está dizendo que o Filho tem.
Jesus está dizendo que o Filho tem autoridade suficiente, acesso suficiente com o Pai, para pedir algo que não necessite de uma guerra para aquilo se transformar no que é bom. Aquilo já vem bom para Ele. Olha o que eu estou dizendo. Transformação é uma guerra árdua. E tem gente que está aqui, que está no meio de uma guerra para transformar uma situação. Só que quando essa pessoa entrou por aquela porta, quando ela veio para cá, quando ela veio para a fé, ela já veio com uma pedra. Então ela não tem outra alternativa. Ela precisa agora pedir para Deus fazer um milagre. Agora você, depois que você já estava aqui, aí você tem o poder de decidir. Ou você é inteligente e pede a Deus um pão pronto, ou você vai ficar chorando muito para Deus transformar a pedra em pão. Eu não vou vir no Congresso dos Jovens porque eu não tinha data disponível, mas eu vou aproveitar e vou falar para vocês um negócio aqui. Eu não vou poder vir. Então vamos abrir aqui 3 minutos de pregação para o Congresso dos Jovens excepcional que eu estou abrindo hoje. Você é pré-congresso. Isso aqui não é só para eles, mas tem mais a ver com o universo deles, né? Nós, quando estamos caminhando na fé, nós temos a opção de pedir a Deus pães, ou de nos associarmos ou nos ligarmos a pedras e passarmos uma luta o resto da vida, chorando para ver se Deus transforma aquela pedra. Eita! Olha aí! Deus está dando a você a chance ímpar que muita gente gostaria de ter tido e não teve. Qual a chance, pastor? Você pode começar a se associar, se aliançar, e eu vou mais profundo no negócio, a casar com o pão da padaria da eternidade. Meu Deus! Só que, pastor Márcio, tem muita gente que não está entendendo isso. O camarada está colado com paralelepípedo. Olha aí! E está dizendo assim, Deus vai transformar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou aqui questionando o poder transformador de Deus. Eu estou aqui questionando a sua inteligência. Não, eu vou repetir. Eu não estou aqui questionando o poder transformador de Deus. Estou aqui questionando a sua inteligência. Olha isso, Se você fosse mais inteligente, em vez de você travar uma luta árdua para um paralelepípedo virar pedra, você aproveitava que a fornada do céu acabou de sair. Vou encerrar o pré-congresso agora. Agora, ainda tem gente aqui que está mais séria do que o Bartimeu antes de morrer. Olha aí! Pergunte por quê? Porque Jesus já botou uma broa arrumada do teu lado. Moça! Jesus já mandou um pão francês arrumado. Tá aí pertinho de você. E você está interessado naquela pedra de cachoeira tudo e ruim. Pão francês! Só vou te dar 2. Ó, vou falar com as moças aqui agora. Ó. Vou te dar só 2 características sobre aquela pedra que você está querendo colar com ela. Só 2. Ou você desiste agora, não desiste mais. 2. Áspero e duro. Áspero e duro. Tem um pão macio aí. Fechando para Congresso de Jovens, amém? Agora, isso aqui
Fazer é coisa. Mas todas as coisas que dizem respeito à nossa vida, tenha isso em mente. Bata no peito assim, diga: eu tenho autoridade de filho. Muito fraco, diga: eu tenho autoridade de filho. Okay? Você pode pedir para que Deus te dê. E Ele não vai. Agora, sabe por quê? Olha só, gente, que coisa. Olha como é verdade quando eu digo que essa história de pedra é uma coisa na cabeça do diabo. Sabe por quê? É ele que gosta de fazer com que a gente olhe demais para aquilo que parece, mas não é. Como assim? Por que o diabo não mandou ou não sugeriu, melhor, que Jesus transformasse um galho em pão? Porque galho não parece com pão. Por que ele não sugeriu que Jesus transformasse uma ossada de um animal qualquer em pão? Porque ossada não parece com pão. Olha onde ele foi. Transforma pedra em pão. Sobretudo se você pensar pão, não como o nosso pão francês de hoje, mas como o pão do dia de Jesus. Que era redondinho assim, do tamanho de uma bolacha, um biscoito grande, muito parecido com pedra de cachoeira ou mesmo com pedra de deserto. Então, olha só como isso tem muito da mentalidade de Satanás. Ele quer que você invista numa coisa que já tem uma estética, uma aparência de que é, mas não é. A essência é um mineral, não é um pão. Agora, o que você quer? Investir numa coisa que parece, para ver se aquilo vira. Investir num negócio que parece um relacionamento, para ver se uma hora vira. Por que você não pede a Deus um relacionamento de verdade? O que você quer? Investir numa vida financeira que parece próspera. Parece próspera porque você tem 50 cartões de crédito sem limite na carteira. Que você desfila com um carro que você fez 1 milhão de prestações e a cada 3 que vencem você consegue pagar uma? Ou é mais eficiente você pedir a Deus uma vida financeira de verdade, uma prosperidade de verdade? Ei, use a sua autoridade de filho. Chacoalha quem está do teu lado, diga: use a sua autoridade de filho. Diga: use a sua autoridade de filho. Vai, chacoalha ele, diga: use a sua autoridade de filho. Oh, aleluia! Deus tem algo pronto, algo bom, algo que não vai demandar um suador em você, algo que você, quando receber, só vai ter que levantar a mão para o céu e dizer: Deus é bom. Aleluia. Essa não deu certo, né? Não colou. Aí o diabo foi para parte 2. Ele vai pegar Jesus e vai transportá-lo até o pináculo do templo. Olha isso aqui, gente. Você não pode pensar que isso aqui foi uma visão, porque não foi. Você não pode pensar que isso daqui foi algo no campo metafísico, porque não foi. Isso aqui aconteceu literalmente. Satanás, como um ser espiritual dotado de poder, não de todo poder, mas de algum poder, transportar uma matéria de lugar, isso para ele, você faz. Ou você acha que todos os fenômenos que acontecem por aí são ilusionismo? Ou você não acha que tem o dedo de Satanás em muita parede que pega fogo? Ou você não lembra do que aconteceu com Jó? Ou você não lembra que fogo do céu desceu e queimou o rebanho de Jó? E erradamente, a notícia dizendo que foi fogo de Deus. Mas não foi fogo de Deus, porque Deus tinha mandado Satanás destruir. Então quem mandou fogo foi ele. As pessoas acreditaram que como o fogo estava vindo de cima, era de Deus. Mas não era de Deus. Porque Deus não teve nada a ver com nada que foi destruído na vida de Jó. Deus só deu a autorização para Satanás. Então quem fez o fogo? Esse fogo de Jó, que consumiu o rebanho, foi o diabo. Então transportar uma matéria de lugar, ele pega Jesus e coloca Jesus no pináculo do templo. E agora ele vai dizer assim: pula. Pula. Pula porque está escrito no Salmo 91 que aos seus anos dará ordem a teu respeito. E você não vai tropeçar em nada. Pula. Aí Jesus vai dar uma aula de teologia. Jesus vai dizer: não. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus está dando uma aula de teologia? Porque Jesus está demonstrando com isso que a Bíblia é um livro que caminha em concordância. Jesus sabia que se ele pulasse, ele estaria ferindo o verso que ele citou. Ele citou uma palavra. Qual palavra?
Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha a aplicação, a lição de teologia que Jesus está ensinando. Eu não posso querer me validar de uma palavra desconsiderando a outra. Então, se eu pular querendo me validar da promessa do Salmo 91, eu quero o Deuteronômio, porque eu estou tentando a Deus. Aí os anjos não vêm. E o diabo sabia disso. Então, sabia que ele disse pula. Porque olha só o que eu estou dizendo aqui, e guarde isso para você nunca mais se esquecer. Jesus estava no pináculo do templo, o templo estava no centro de Jerusalém, Jerusalém era o centro do mundo, na perspectiva de Deus. E até numa perspectiva social e geográfica, era uma metrópole. Jesus se pula, ele cai, os anjos não vêm, ele cai lá embaixo, no meio de Jerusalém. Você tem ideia do que isso ia causar? Você tem ideia da quantidade de pessoas se avolumando em torno daquilo, dizendo assim, olha, o filho da irmã Maria, irmão José, olha só, o carpinteiro de Nazaré é capaz de ir para aquela. Sabe que lição espiritual isso me ensina? O sonho de Satanás não é apenas derrubar. O sonho de Satanás é fazer da queda do homem um espetáculo público. Guarda no teu coração essa palavra. Não vou nem dizer nada. Pula! Só que olha só, não perca esse detalhe. Jesus estava no pináculo do... No pináculo do... Diga comigo, pináculo do templo. Diga comigo, limite do templo. Muito fraco, diga comigo, limite do templo. Diga comigo, extremo do templo. Agora mais forte do que tudo isso grita, mas era templo. Aí, Jesus está com os pés no extremo do templo, no limite do templo, mas no templo, e o diabo dizendo, pula, desiste, abdica, renuncia, abre mão, chuta o balde, entrega tudo, mas os pés de Jesus estão no templo. Eu tenho uma palavra para te entregar. Quando os pés de um homem estão no templo, a voz de Satanás no ouvido dele é lixo. Sobre quem o Espírito de Deus me dá garantia de dizer que não vai cair, que não vai perder, que não vai morrer, que a queda não vai virar espetáculo público? Gente que está com os pés no templo, ainda que seja no extremo, ainda que seja no limite, ainda que você venha se arrastando, ainda que você suba aquela escada de gatinho, isso fala do limite da tua possibilidade, mas se os teus pés estão na casa de oração, a tua vida está segura em Deus. Aleluia. Eu não tenho nada contra quem assiste culto pela internet. Esse culto inclusive está sendo transmitido e tem gente que não pode vir hoje aqui, está assistindo e sendo abençoado agora, mas eu sei de uma coisa que o Espírito de Deus gerou no meu coração desde a minha tenra idade. Coisa boa é um crente que usa os pés para trazê-lo até esse santo lugar, porque quem está com os pés aqui está guardado, está protegido, está seguro. Segura na mão de quem está do teu lado, olha para o pé dele aí e diga assim, enquanto teus pés estiverem aqui, você não pula, não cai, não desiste, não abre mão, não tira os pés daqui. Venha trazendo a sua dor de cabeça, você vai sair sem ela em nome de Jesus. Venha trazendo a sua dor de dente, você vai sair sem ela em nome de Jesus. Não tire os seus pés deste lugar. E Jesus está lá no pináculo do templo. O diabo dizendo, pula. Os pés de Jesus estão no templo. Aquela estrutura física erguida para o louvor da glória de Deus. Lá embaixo, lá embaixo, o movimento devocional está acontecendo. Lá embaixo, as pessoas se encaminham com as suas ofertas para entregarem a Deus. De lá de baixo, sobe a fumaça do sacrifício. Lá embaixo, alguém abre o livro e lê. E aqui em cima, o diabo está dizendo, pula, pula, pula. Mas lá de baixo, o pastor Márcio está emanando adoração. Lá de baixo está subindo palavra. Lá de baixo está subindo fumaça de oferta. E o diabo dizendo, pula, pula, pula como? Ninguém vai pular sentindo o cheiro da fumaça. Ninguém vai pular ouvindo a música da adoração. Ninguém vai pular vendo Bíblia, ouvindo palavra. É por isso que você não pode sair daqui, porque esse ambiente está conspirando
dizer para você que a tentação do maligno na vida de um homem lhe presta um favor. Quero dizer para você que quando Satanás pensa que está no controle, quando ele pensa que está no governo, quando ele pensa que vai te apertar até fazer suco de você, ele não está vendo, não está discernindo, não está percebendo, mas está te dando uma oportunidade. Toda tentação é uma oportunidade. Diga quem está ao seu lado: toda tentação. Olha isso aqui hoje. O diabo pegou Jesus, colocou ele no pináculo do Jesus conhecia o tempo, sim ou não? Sim. Já tinha estado ali. Ele vai começar a visitar mais frequentemente Jerusalém depois disso aqui, depois que o seu ministério terminou. Começou. Mas pelo menos 2 vezes ele havia estado ali. A primeira ele não vai se lembrar, porque ele era muito criancinho, foi para ser apresentado. Mas a segunda ele se lembrava bem. Tinha 12 anos. Foi ao templo para um ritual muito comum do judaísmo até o dia de hoje, o Bar Mitzvah. Jesus entrou ali e não só foi submetido a essa prática comum do universo judaico, como ele também discutia teologia com os doutores da palavra. E Jesus teve uma experiência com o tempo. Mas a experiência que Jesus teve com o tempo foi muito parecida com a sua e com a minha. Sim, pastor, sim. Porque Jesus, escute isso aqui. Jesus conhecia o tempo sob a perspectiva de um visitante comum. Qual o conhecimento que você tem do tempo? Conhecimento de um visitante. Mas eu sou membro da igreja. Sim, ainda assim. Você conhece a estrutura onde é possível que ela seja conhecida. Estou falando de banheiros, o stand onde fica lá dando material, aqui onde você se assenta, ou a cantina, ou qualquer um outro ambiente que seja comum a alguém que está no templo para adorar. E esse era o conhecimento que Jesus tinha do templo. Essa era a perspectiva que Jesus conhecia do templo, como a sua. Olha ao seu redor aí, ó. Isso é o que você conhece do templo. Agora ele faz uma pergunta. Tem alguma coisa aqui em cima? Tem. Sim, vai lá em cima. Tem prédio? Tem mais outra casa? Não, né? Ok. Então eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Quantos que estão aqui já viram o teto desse templo? De cima para baixo. Quem já viu? Porque isso é diferente. Conhecer essa perspectiva já não é para todos. Agora, se você ganhasse um passeio de helicóptero pela Zona Norte, aí você teria uma oportunidade excepcional. Olha o que eu estou dizendo, excepcional. Porque o que é, ou o que faz parte do seu dia a dia? Conhecer o templo nessa perspectiva que você está vendo agora. Mas se você sobrevoasse o templo, você ganharia uma oportunidade diferente, excepcional. Você veria o templo de um jeito que você nunca tinha. Aí Satanás pegou Jesus e levou Jesus para o pináculo do templo. Aí, para eu concluir esse raciocínio, você entendeu o que eu vou dizer? Eu preciso dizer mais uma coisa. O templo era o centro de tudo no que diz respeito ao mundo espiritual. Desde que Deus instituiu Jerusalém, Jerusalém tornou-se não só uma capital política de Israel, mas Jerusalém no centro do mundo. Eu vou até corrigir essa palavra. Era não, é. Até hoje, o centro do mundo para Deus não é Londres, não é Nova York. O centro do mundo para Deus é Jerusalém. Quando Deus olha para o globo terrestre, o centro do mundo, o olhar de Deus é Jerusalém. E nesse tempo, Jerusalém tem o templo. Então o templo é o centro de tudo. Politicamente, não. Socialmente, não. Até porque a gente está falando de Império Romano. Não. Mas espiritualmente, sim. Então fala para quem está ao teu lado. O templo. Muito fraco. O templo era o centro do mundo espiritual. E Jesus conhecia o templo sob a perspectiva de um visitante comum. Jesus conhecia aquele templo da mesma forma que eu e você conhecemos esse aqui. Mas olha o que a tentação faz. Olha a oportunidade que a tentação dá. A tentação dá ao tentado a oportunidade de conhecer as coisas espirituais sob uma ótica mais profunda e mais abrangente do que ele conhecia antes. Ah, você não entendeu. Vou entender agora.
Quando você está numa condição devocional ou numa condição de fé muito assim, muito mais ou menos, ninguém te persegue, ninguém fala nada de você, o diabo não tem ninguém para você, você conhece o mundo espiritual de uma forma muito superficial, muito comum. Mas quando ele começa a te apertar, ele começa a te dar a oportunidade de você conhecer as coisas de Deus sob uma visão que você ainda não conhecia. Da mesma maneira que aquela tentação acabou sendo um sobrevoo. Olha só, o diabo quis tentar Jesus, mas acabou dando a ele um sobrevoo. E Jesus, no pináculo do templo, olhou para toda aquela estrutura a partir de uma visão que ele nunca tinha olhado. E é isso que eu quero liberar de Deus sobre a sua vida. Essa tentação não vai te matar, pelo contrário, não. Ela vai fazer com que você saia dela mais vivo, mais crente, mais ungido, mais cheio e um conhecedor das coisas de Deus muito mais profundo do que quando você entrou. Até antes do diabo começar a te perseguir, você era alguém que mais ou menos conhecia as coisas de Deus. Mas depois de que ele começou a investir contra você, você vai conhecer as coisas de Deus de um jeito que você ainda não conhecia. É porta de oportunidade. Basta que você tenha uma visão sobre isso. E a visão que você precisa ter sobre a tentação é essa: eu estou tendo a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento sobre as coisas de Deus. Eu estou tendo a oportunidade para vencer essa afronta, para vencer essa tentação, de olhar as coisas de Deus de um jeito que eu nunca tinha visto. Lá embaixo se olhava a adoração de um jeito, lá embaixo se olhava a oferta de um jeito, lá embaixo se olhava a pregação de um jeito, mas lá de cima se olhava de outro jeito. Meu irmão, quem está sendo espremido pelo diabo vê a adoração de outro jeito. Dá uma olhada só para quem está sendo espremido. Enquanto você está assim, porque você está tranquilo, né? Então você está assim, ó. Mas quem está sendo espremido está com as duas mãos para cima. Esse cara tá maluco, eu não estou sentindo nada disso. É porque ele está no pináculo do tempo. Ele está vendo a oração sob uma perspectiva que você não conhece ainda. E às vezes a gente fica julgando quem está. Olha, irmão, fazendo vexame. Olha, irmão, meu Deus do céu, não tem compostura. Meu Deus do céu, meu irmão de uma família tão nobre na sociedade tijucana. Meu Deus, que pessoa. Meu filho. É porque você não sabe, mas o diabo está no pé da orelha dele assim: pula, desiste. É por isso que ele está dando glória mais alto que todo mundo, que é para ele esquecer a voz do maligno, dizendo: pula, olha para trás, desiste. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí, fala para ele: se eu extravasar hoje, não esquenta não, é porque eu estou vendo as coisas de outro jeito, eu estou vendo as coisas de outro jeito. Fica de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Não questione quem está sendo apertado, porque quem está sendo apertado age de outro jeito. E é aqui, ó, é no tempo que você ganha força para dizer não às propostas do maligno. É aqui. E quanto mais a coisa apertar, mais você precisa intensificar a sua busca. Quantas vezes você está vindo para cá? Uma, vem duas, vem três. Na oração não veio ainda? Passa a vir. Vem no culto de criança, meu filho, vem no culto de adolescente, vem no de jovem, vem no culto de velho, vem tudo. Se tiver culto na casa de alguém, não te convidar, não precisa, vai, na hora do bolo você vem embora para não dizer que você foi só por causa do bolo. Oh, glória a Deus, mas sabe por quê? Quando eu começo a ouvir forte a voz do tentador, eu preciso redobrar, intensificar a minha busca, porque de uma coisa eu sei: se os meus pés estiverem aqui e a minha mente estiver lá em cima, eu não desisto, eu não desisto. Eu quero orar por pessoas
pessoas que estão se sentindo apertadas, afrontadas. Eu quero orar por pessoas que entraram aqui hoje no limite. Eu quero orar por pessoas que estão prestes ou estavam prestes a desistir, porque a coisa está apertada demais. Mas Deus tem uma palavra e um mover de escape e de livramento para a tua vida, porque eu vim aqui entregar uma palavra profética, e ela é essa: a voz do maligno não vai ser maior do que a voz da adoração que ecoa desse lugar e que está enchendo a tua vida de fé. E eu quero cooperar com a tua vida, cooperar com o teu escape, cooperar com o teu livramento, intercedendo por você. Sai do teu lugar e corre para frente do altar, porque essa noite é uma noite de livramento para muita gente. Não deu no deserto, não deu no tempo, levou para o monte. Disse assim: ó, tá vendo os reinos aí? Deus, tudo isso eu vou te dar se prostrado e me adorar. O diabo não percebeu que ele tentou. Escuta isso aqui, ó, pastor Márcio. O diabo não percebeu que ele tentou encher os olhos de Jesus com os reinos que ele disse que era dele. Mas para isso, ele pediu para Jesus olhar. Olhar para onde? Fala para quem está ao outro lado dele, para baixo. Porque ele estava no monte, os reinos embaixo. E ele está dizendo para o Filho de Deus que veio de cima. Ele quer comprar o Filho de Deus que veio de cima com o reino de baixo. Ah, sério. É porque Jesus não era sábio, Jesus não tinha sarcasmo. Jesus não era debochado. Porque se fosse, dizia assim: Marinho, os teus reinos são tão pouco interessantes que para que eu olhe, eu tenho que olhar para baixo. O reino de onde eu vim está acima da minha cabeça, está acima da tua cabeça. Quem veio do reino de cima não se seduz com o reino de baixo. E quem sabe que está indo para o reino de cima não se seduz com o reino de baixo. Eu profetizo hoje que a tua mente estará ligada nas coisas de Deus a um nível e a um ponto tão elevado que Satanás não vai conseguir despertar o menor interesse em você em relação a tudo que ele te apresentar, porque a tua cabeça está ligada nas coisas que são de cima. Levanta a tua mão com fé agora e ora comigo. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora por livramento e escape sobre a vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Eu creio que essa é uma noite de milagre. Eu creio que essa é uma noite onde o Senhor está levando pessoas a uma compreensão e uma visão acerca das coisas espirituais muito mais profunda e muito maior do que a que elas tinham antes de hoje. Eu creio, profetizo e ministro sobre a vida desse povo. Eles não vão se curvar, eles não vão cair, eles não vão pular, eles não vão desistir. Seus pés estão no templo, eles sabem que são filhos. Nós abraçamos o teu e desprezamos o sim do diabo nessa noite de quarta-feira. Em nome de Jesus. Olhe para cá. E o diabo diz assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele quer que Jesus se ajoelhe diante dele. Isso aqui é o que o diabo faz. Primeiro ele leva o homem para os lugares altos e dá ao homem a sensação de olhar todo mundo por cima, porque o homem adora essas coisas. Ele leva o homem para os lugares altos e diz assim: olha lá aquele lá, ó, andando de bicicleta, olha lá aquele lá na mesma vida. E o homem começa a olhar todo mundo por cima e se sentiu tal. Aí o diabo diz: gostou do que eu te dei? A experiência de olhar todo mundo por cima? Gostei. Então se ajoelhe agora. Aí olha como a coisa muda. Quem estava num lugar mais alto do que todo mundo, pastor Márcio, se sentia tal porque olhava todo mundo por cima. Mas agora que ele se ajoelhou na frente do diabo, todo mundo que estava por baixo também olhou a vergonha dele. Muitas vezes na sua vida você vai estar de frente do diabo. E muitas vezes na sua vida, de dois, um vai se ajoelhar. Mas o que eu vim profetizar é isso: não vai ser você. Cada quem está do teu lado com força e diga: se alguém vai se ajoelhar, não vai ser você.
estava ministrando, eu me lembrei da primeira palavra profética que Deus me deu. E engraçado que disseram para a pastora Marisane: você vai casar com um pastor, com um pastor. E eu era o baterista e me apaixonei por ela. E diziam para mim assim: rapaz, tu tá afim da mulher, a mulher vai casar com um pastor. Mas a primeira palavra profética que eu recebi foi: eu te levanto como um pastor. E tentaram de tudo, irmão, não me fazer pastor. Tentaram de tudo, de todo jeito. Quantas vezes o diabo me levou em alguns lugares: pastor, olha aqui, ó, tudo isso é teu. Mas quando Deus tem, meu irmão, um negócio contigo, olha, quando Deus tem um negócio contigo, não tem proposta maior do que a proposta do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado, para usar uma linguagem bem para você entender. Deus tem um negócio contigo esse mês de outubro.